Fala galera, atenção vascaínos aí, tô aqui na fila do perrengue do torcedor aqui, ó. Você como sócio, infelizmente aí, tendo que enfrentar uma certa fila. Mas é isso, né? Vamos que vamos. Ó, aqui é a entrada, ó, da mega loja. Eu tô aqui há mais ou menos uns 40 minutos já. E a fila só se estende. Sócio torcedor, Colina a mais. Infelizmente a estrutura sócio torcedor não está comportando a demanda. É isso aí, pessoal. Um abraço. Bom dia! Um bom dia gigante a todos vocês ligados do canal Atenção Vascaínos. Nessa segunda-feira, dia 20 de janeiro de 2020. Nós vimos aí na abertura, antes da vinheta do Bom Dia, o nosso Rafael Carrilho, que é da Carretel Mídia, que como sócio esteve ontem em São Januário e pagou um preço caro. Entrou depois da bola rolando, quase 1h30 esperando, chegou às 3 da tarde para fazer apenas o resgate do seu ingresso. Realmente é algo muito sério que a direção do Vasco precisa resolver urgentemente. Ou você vende um peixe que tem uma condição de abraçar o sócio torcedor, e ele é fundamental, e você deve continuar sendo sócio, mas para isso você dá condição para que ele possa acessar o estádio, porque todo mundo é sócio para ver o jogo, para ter condição de ver um time competitivo. Aí é uma outra bronca, mas independente do time, o torcedor é apaixonado. A gente espera, eu mais uma vez vou cobrar isso hoje aqui, vou cobrar durante a semana, porque, como disse muito bem o Rafael, era um jogo contra o Bangu, caros amigos. E no dia 5 de fevereiro, abertura da Copa Sul-Americana Vasco e Oriente Petroleiro. É bom que o Vasco se organize. Já divulgou uma questão de carteirinhas, que realmente a demanda foi muito grande, mas esse acesso a São Januário está irritante, fora do controle. Não há mais como tratar o torcedor desta maneira. Eu sei que o clube não quer fazer isso com o torcedor, mas está fazendo. Há uma necessidade muito grande. Fica aqui o alerta de uma pessoa que, como nós, Rafael, trabalha conosco, comprou o seu ingresso normalmente, como sócio que é, sócio Colina, foi lá trocar o ingresso, ter o acesso e passa por uma dor de cabeça dessa. É muito triste. Direção do Vasco, quem cuida do plano de sócio, precisa urgentemente dar uma solução a isso. Não dá mais para no século XXI o Vasco ainda estar nesse meio termo em relação à questão de sócio. Não dá mais. Não tem como o torcedor ter tanta dificuldade de comprar o seu ingresso, de poder acessar o estádio. Não dá. Ou você se organiza, ou então, gente, troca quem organiza, porque do jeito que está, não está legal. Faço questão de fazer essa crítica aqui, porque me chateia muito o depoimento, não é só do Rafael, mas de centenas de torcedores que são apaixonados, independente de ser Vasco e Bangu, o Vasco sem o time que o torcedor quer, o Vasco que não tem um jogador que o torcedor tanto quer a renovação do contrato do Guarim, independente disso, o torcedor é sim apaixonado pelo clube. Quarta-feira no Maracanã, que tudo se dê tranquilamente. Sábado o jogo Cariacica, tranquilamente. Mas e os próximos jogos? Então há uma necessidade sim urgente de que o Vasco dê uma solução. São Januário é a casa do torcedor vascaíno. Não dá mais para o torcedor ser tratado desta forma. E os cerca de 18 mil torcedores que foram a São Januário, um público espetacular para a abertura do Campeonato Carioca, Vasco e Bangu, viram um jogo 0-0. Um jogo que, na opinião do técnico Abel, que depois deu uma entrevista coletiva, foi um resultado ruim, não foi bom, mas pelo menos no primeiro tempo o time tentou alguma coisa, mas não foi tão incisivo, na opinião do treinador. No segundo tempo, o time sim jogou mais pra frente. Abel fez rasgados elogios ao volante Bruno Gomes. Aliás, o time do Vasco com muita garotada, com muita gente jovem, Gabriel Peck, Bruno Gomes, Marrone, Thales Magno, Thiago Reis entrou no segundo tempo, Lucas Santos entrou no segundo tempo, enfim, muitos jogadores de base. E o técnico Abel, no final do jogo, recebeu uma vaia.
Para muitos, mexeu mal, não conseguiu dar ao time uma condição de fazer um gol de uma maneira mais fácil no segundo tempo, mesmo pegando um Bangu em frangalhos, jogadores caindo. E o técnico Abel comenta sobre essa vaia do torcedor no final, se foi injusto com ele. E também já faz um aviso que para quarta-feira, no jogo contra o Flamengo, o time sub-20 do Vasco que vai a campo merece também crédito. O técnico Abel fala sobre a manifestação do torcedor após a partida. Preocupação, porque eu era, na época, quando jogava, estou te voltando muito mais anos ainda. Depois do Roberto, eu acho que o jogador que tinha mais identidade era eu, porque o Roberto era o craque, o artilheiro. E eu era o cara que dava com a cabeça na trave. Eu lembro bem o jogo aqui que nós perdemos pro Londrina. Tu nem imagina que loucura que foi. Então não tem... O torcedor é soberano, cara. Porque ele fez o que nós gostaríamos que tivesse feito. Incentivou 90 minutos. Aí depois não ganhou, cara. Paciência. Então a atmosfera foi muito boa para o primeiro jogo. Você com muitos garotos, né? Tinha um Cano como novidade. Um ou outro jogador sentiu. Eu acho que pelo que treinou durante a semana o PEC sentiu um pouquinho. Mas a atmosfera foi muito legal, cara. Muito positiva. E essa empatia já tinha surgido aí ano passado, nos 2 últimos meses. O torcedor, ele foi realmente o 12º jogador. Ele pode ter certeza, cara, todos que estão aqui, todos, staff, é um ambiente incrivelmente bom, incrivelmente sadio, incrivelmente todos num caminho só. Você trabalhando muito, pelo melhor do Vasco. Porque no fundo, tudo isso que eu te falei, só trabalha em função do torcedor. O clube de futebol é fazer o torcedor desse clube feliz. E é o que nós queremos. Nós não vamos abaixar braço, deixar de trabalhar. Não. Nós vamos forte. Nós vamos forte. Nós vamos continuar com essa atitude e com certeza com um time mais forte. Porque naturalmente vai crescer. Entendeu? Não tenha dúvida disso. Quando eu te falei do menino de 18 anos, eu fui até um pouco duro com ele. Acho até que vocês ficaram um pouquinho mais no penúltimo treino, alguma coisa assim, que eu saí abraçado com ele, tirei ele do bolo, fui fazer um trabalhinho com ele. Falava, cara, eu sei que você foi capitão do Sub-20 com 18 anos, falava, não sei o que, tá tenso, tá quieto. E simplesmente a resposta dele hoje foi incrível, ele foi um monstro. Esse menino tem 18 anos, cara. Então tem que ter um pouquinho de calma. Ele vai errar, claro, o PEC vai errar, claro, e virão outros. Porque tem mais aí que vai jogar quarta-feira. Tem outros caras aí que estão surpreendendo. Então, é isso. Um grande clube do lado de lá, quarta, um grande clube do lado de cá, Sub-20. A rivalidade ela é muito grande e procurar fazer o nosso melhor. Bom, já deu para perceber que quarta-feira, o jogo contra o Flamengo no Maracanã, o Vasco vai ter um outro time, um time suplente. O Vasco divulgou ontem no seu site que o técnico Abel vai aproveitar, já do time que foi eliminado sábado na Copinha para o Grêmio, Natan, Riquelme, Miranda, Menezes, Caio Lopes, João Pedro, Vinícius Paiva, o atacante, e o Juninho. E que o time será completamente outro, mudando todos os que jogaram ontem contra o Bangu. Aliás, o Vasco tem 18 jogadores com 21 anos ou menos em seu elenco. Lucão, Alexander os goleiros, os laterais Caio Tenório, Natan, Alexandre e Riquelme, os meias Juninho, Andrei, Caio Lopes, Lineker, Lucas Santos e na frente Thiago Reis, Caio Magno, João Pedro e Vinícius. É muita garotada. E eu até fiz um esboço aqui de um time que pode ir a campo sim, jogar contra o Flamengo. No gol, pode ser o Lucão, pode ser o Jordi, provavelmente vai ser o Jordi. Tenório, Caio Tenório, lateral direito, a zaga Ulisses e Miranda, e na lateral esquerda o Alexandre Melo. No meio o Andrei deve jogar, Caio Lopes ou Juninho brigando aí por posição.
E o Marcos Júnior, que não jogou o jogo todo e provavelmente deve estar para essa partida. Ribamar, que o técnico Abel já confirmou que vai jogar, e aí ele tem opções do Lucas Santos, que jogou um pouco, tem o Caio Magno, irmão do Thales Magno, Thiago Reis, que jogou também pouco, Vinícius e João Pedro. Você que vai ao Maracanã na próxima quarta-feira, saiba que o jogo é entre meninos do Flamengo contra meninos do Vasco. O técnico Abel deixou bem claro que já estava com isso programado. Muita gente achando que o Vasco deveria treinar mais, manter uma sequência de treinamentos com jogos, mas para Abel não. Esse time que jogou ontem precisa treinar durante a semana e aí sábado no jogo contra o Boa Vista lá em Cariacica às 19 horas, o Vasco vai ter o time que jogou ontem contra o Bangu, numa maneira que ele conseguiu ver para fazer essa equipe jogar e se cansar menos. Até porque no dia 5 de fevereiro o Vasco estreia contra o Oriente Petroleiro na Sul-Americana. Mas ficou bastante claro, pelo menos para todos nós, para o torcedor, para nós analistas, o Vasco precisa sim reforçar o seu elenco. Algumas posições parecem ser bastante carentes, principalmente no meio de campo. Faltou ao Vasco um jogador de criação, faltou ao Vasco um jogador que conduza a bola, que possa pifar os atacantes. E a dúvida é, que jogador é esse? O Vasco precisa primeiro pagar os seus salários. Ontem em São Januário, muito murmurinho, muito papo de que esta semana não passa. Bom, a gente está ouvindo isso há um bom tempo. Como eu já disse aqui, não vamos ficar especulando qual data, qual dia, mas hoje, feriado, normalmente poderia sair uma grana, mas não sai. Mas a expectativa, pelo menos o boato, e a gente não trabalha sobre boatos, estamos colocando a semana, é de que amanhã ou quarta-feira a grana pode cair para funcionários e para jogadores. E isso sim vai ser um divisor de águas para que o Vasco possa buscar novidades. E a principal delas, Fred Guarim. Ele mesmo. O Vasco é agora oficial. O Vasco já fez uma proposta na última sexta-feira para Marcelo Ferreira, empresário do jogador. Ainda não é uma proposta enviada por e-mail, é oficiosa, apenas por palavra. Fred Guarim já recebeu a proposta do Vasco, não achou a proposta maravilhosa, muito pelo contrário, é uma proposta muito semelhante àquilo que ele já ganhava no Vasco, mas provavelmente em breve Fred Guarim vai dar uma solução. Mas eu posso adiantar, como eu disse, no Avenue de sexta-feira à noite, há concorrentes. O Palmeiras, sim. O técnico Vanderlei Luxemburgo, sim, quer Fred Guarim. Pediu um tempinho, em função da possibilidade já da venda de Ramires, volante. Mas ontem eu soube também que um clube do Rio de Janeiro teria sondado o Fred Guarim. E não é o Flamengo. Não consegui descobrir. Não é muito difícil. Ou Fluminense ou Botafogo. Saber se esses clubes têm o dinheiro que Guarim pode vir a pedir. Mas que o assunto andou, que o assunto caminhou, isso sim caminhou. Agora vamos ver. A expectativa é enorme porque realmente Fred Guarim mereceria esse esforço. Melhorar um pouquinho mais essa proposta. O jogador quer vir para o Vasco, mas realmente a proposta precisa ser um pouco melhor. Mas vale o esforço, direção do Vasco. Guarim hoje é peça fundamental e ficou claro na partida de ontem contra o Bangu. A situação do meia Felipe Ferreira continua complicada. A Ferroviária está exigindo um dinheiro de empréstimo e também a fixação do preço do passe do jogador para a compra. O Vasco não está se acertando com a Ferroviária. Eu conversei ontem pela manhã com o Felipe Ferreira, que está muito ansioso, realmente está até nervoso, porque a situação não anda, ele não treina, não consegue entrar num clube, a Ferroviária não libera. Ele mesmo está fazendo um esforço danado para que a Ferroviária de Araraquara possa olhar para o futuro dele. Ele jogar na Ferroviária não vai ser o mesmo que jogar no Vasco. Mas, como eu disse, futebol é profissional. Então, em relação a Felipe Ferreira, a situação ainda está atravancada. A direção vai continuar correndo atrás, mas volta a dizer, ficou latente para o técnico Abel em relação à zaga e em relação ao meio de campo. Não sei se volante, porque depois da atuação de Bruno Gomes ontem, tão elogiado pelo treinador, talvez ele repense essa urgência tão grande do Vasco contratar um primeiro volante. De Minas Gerais vem o Café do Alto, feito com grãos colhidos, secados, limpos, torrados e moídos de forma artesanal. Chega um produto de muita qualidade, trazendo a leveza do café tradicional ao seu paladar. Quem não gosta daquele cafezinho toda hora, hein? Moído ou em grãos, o Café do Alto pode ser enviado para lojistas, estabelecimentos e especialmente para você que adora esse saudável hábito. Café do Alto,
aroma, pureza e sabor. E a quentinha do dia, oferecimento do Café do Alto. Café do Alto, aroma, pureza e sabor. O Café do Alto dando um show. Muita gente querendo comprar o Café do Alto em mercearias em São Paulo, no Rio de Janeiro. Logo mais na live eu estarei dando todos os endereços. Café do Alto, muito bom. Café gourmet maravilhoso que só era vendido na Europa e agora é vendido no Brasil. A quentinha do dia hoje envolve 2 jogadores que foram colocados na lista do Vasco como jogadores que vão ser utilizados em 2020. O zagueiro Breno e o lateral esquerdo Ramon. Ambos colocados como jogadores utilizáveis. Pois bem, a situação de Breno, ele está sem dor. Ele está absolutamente sem dor. Ele deve retornar ao treino com o grupo parcialmente esta semana. A preocupação apenas é quando Breno intensifica o treinamento, porque as dores voltam. Então o que está se tentando é amenizar a dor para quando ele volte, mas ele precisa voltar a treinar de forma intensiva, com o grupo, ter choque. Isso é do jogo. Se ele não tiver a condição de fazer isso, ele vai continuar de fora. Em relação a Ramon, está uma semana à frente de Breno. Ele ainda tem etapas a cumprir, mas existe a questão da ansiedade. Ele volta a treinar com o grupo, acha que está bem, mas aí volta a sentir um desconforto, uma dorzinha. Tudo é consequência. As consequências é que estão atrapalhando ambos, muito menos Ramon do que Breno. Ramon está num estágio avançado, tem mais otimismo por parte do departamento médico de voltar, mas ele vai treinar hoje com os jogadores, amanhã também, vai treinar durante a semana, aliás os dois, mas Ramon já vai estar treinando mais no campo e a perspectiva para Ramon é muito mais positiva do que para Breno. Mas são 2 desafios para o departamento médico e também se saber até quando o Vasco vai ter 2 vagas preenchidas na sua lista de jogadores inscritos no Campeonato Carioca sem poder utilizá-los. Foi a quentinha do dia. Oferecimento do Café do Alto. Aroma, pureza e sabor. É isso aí, turma. Logo mais, a partir das 19h30, no canal Atenção Vascaínos, aqui no YouTube, você vai ter a live, a volta do craque Bismarck, Roberto Dinamite. Eu estarei também nessa, ao lado do JP Escofano na interatividade. E o nosso convidado, o capitão do Sub-20, excelente zagueiro Miranda, que fez mais uma grande Copa São Paulo e é uma das esperanças do torcedor do Vasco. Pode ser até que jogue na próxima quarta-feira contra o Flamengo, fazendo dupla com o Ulisses. Jogaram muito bem na temporada 2019. O Miranda vai estar conosco, agradecendo mais uma vez ao Daniel, que é o chefe da comunicação social do Vasco, e também ao diretor executivo Mário André Mazuco, que liberaram a ida do Miranda logo mais. Você pode mandar a sua pergunta de 19h30 até 9 da noite, a bola vai rolar. Um pouquinho antes, tanto no Facebook como no Instagram, a gente faz 2 lives curtinhas pra gente bater um papo também com o nosso público. Aliás, redes sociais no @avascaínos, Twitter, Facebook, Instagram, sempre esteja lá. Ajude o canal a crescer, curta, compartilhe, inscreva-se nele. Já estamos chegando quase ali, brigando para chegar a quase a 93 mil inscritos, a pouco menos de 7 mil para a gente buscar a briga pelos 100 mil. Vai ser muito legal a gente poder chegar aos 100 mil e a gente conta com o carinho de vocês. Um grande abraço, logo mais tenho 90 segundos com Emerson Rocha e à noite a gente vem com a live. Tchau, turma!